Então, vamos, por favor, concentrar aqui na sala para a gente levar a nossa concentração para o pessoal que está lá em Quaraci, Ubaitaba, Gandu, Nova York, Grécia, Quixadá, entendeu? Itália, Mutuns, beleza. Um grande abraço. Então, se vocês receberam... Epa. Vamos lá. Vamos acomodar. Vamos acomodar. Nós temos muito trabalho pela frente. E um detalhe. Mais do que nunca, vocês têm que passar. São vocês que vão consertar o país e a polícia militar. Naturalmente, a parte da polícia militar que está desandando. Antigamente era na ordem, as instituições mais respeitadas no país: Correios, polícia, entendeu? E bombeiros e polícia. O país degringolou tanto, nunca mais fizeram uma pesquisa nesse sentido. Mas muito bem, vamos lá. Vocês estão aí, vão me auxiliar, porque eu fiquei sem material, o Caíto me fez esse favor, e eu fiquei sem o meu, sem a minha apostila. Pode ser? Obrigado. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à independência resultou num projeto do grupo para ir, vou dar de bandeja para Laís. Você marcou o que, Laís, e por quê? Qual foi a que você ficou? Você ficou entre a A e qual? Entre a A e a E. Eu vou fazer assim, uma rodada e vou pedindo a vocês, galera, vamos concentrar. Tá me tirando um pouquinho a concentração. Aí pergunta pra gente aqui. Porque só tem uma folha aqui pra nós ter. Por quê? Também tem mais gente sem material, Caramba. Tá ouvindo isso, Caíto, Alisson, Léo? Então, bom, vamos aproveitar aqui. Vamos lá. O que eu posso fazer é solicitar, se ainda tiver alguém para rodar aí, para trazer para vocês, viu? Beleza. A organização do Estado brasileiro que se seguiu à independência resultou no projeto do grupo, repara só, viu, Laís? Você ficou entre a A e a E. Bom, então, eu vou dar a dica, não é a letra E, portanto é a A. Mas eu vou lhe dizer por que não é a E. E espero que vocês estejam corrigindo aí e tenham respondido honestamente. Repare, quando eu falo honestamente é com o que você sabe. Não vai consultar internet, isso, aquilo, ou colega, porque você não vai ter essa oportunidade lá. E o que nós estamos fazendo é corrigir a dúvida aqui para você ir com segurança lá. São 18 anos no mercado, porra, a gente sabe fazer isso. Caíto tem cuidado pra caramba com vocês. Então, mergulha fundo que dá certo. Vamos lá. É porque ainda tá meio zoada, vocês estão achando? Né? Eu tô meio assim, agitado, calma. Bom, Laís, ele falou ali, começa a letra A e diz assim, liberal democrático, que defendia a soberania popular. Não vou nem adiante. Falar em democracia na independência, no processo de independência do Brasil, é falar de churrasco em casa de vegetariano. Não tem nada a ver. E o segundo, não se esqueçam que o processo de independência é essa oficial, não a nossa, que teve participação popular, essa nossa da Bahia aqui, teve participação. Mas quando ele diz assim, e pretendia a soberania quer dizer, o povo no poder. Não houve isso aí. E a letra A, por quê? Deixa eu ensinar para vocês. Foi o resultado do projeto liberal conservador que defendia a monarquia constitucional e a integridade territorial do regime centralizado. Deixa eu mostrar. Eu tinha contado para vocês que durante o processo
especialmente durante o período regencial, uma série de rebeliões e revoltas apareceram. Cabanagem, Sabinada, Balaiada, Malês. E cada uma, eu mostrei o mapa, e cada uma pretendia se separar, não mais com relação à metrópole, que isso já tinha acontecido no período regencial, mas com relação ao próprio projeto centralizador que era e estava funcionando no Brasil. Então, os liberais tiveram a ideia de dar o golpe da maioridade, aquele que antecipava a idade de Pedro, para que ele, com 14 anos de idade, assumisse. E os conservadores terminaram apoiando essa ideia, porque o Brasil estava tão rachado, quando ele fala integridade do território, é impedir que esse mapa do Brasil que conhecemos, se as vitórias do período regencial, se as rebeliões do período regencial tivessem se consolidado, o Brasil não teria essa formação. Nós teríamos um Brasil do Norte, um Brasil do Sul, um Brasil do Nordeste, um Brasil Centro-Oeste, seja lá com o nome que for. Então, a alternativa correta foi um projeto liberal conservador. Quem tomou a iniciativa? Os liberais. E depois os conservadores apoiaram. Porque só aqui no Brasil, e eu disse isso para vocês, conservador quer conservar a coisa do jeito que está. Liberal propõe uma liberalidade. Mas entre as características do projeto liberal, havia a permanência da escravidão. Como é que você é um liberal e defende a escravidão? É uma contradição. Mas o que é que os políticos, desde aquela época, estavam preocupados? Com a manutenção dos interesses deles. Então, os políticos sentiram o seguinte: essas rebeliões podem causar um racha e o Brasil se dividir em Brasis. É melhor aceitar esse projeto de antecipar a idade de Pedro e garantir a unidade territorial do que terminar perdendo as mamatas que eles tinham ao ter um governo centralizado. Resolveu? Captou? Vai. A letra A. É a letra A. Letra A. Mas olha, beleza. Como é seu nome? Hã? Ronaldo. Ronaldo, saca só. Eu quero discutir com vocês as respostas, certo? Não adianta dizer é a A, é a B, é a C, e vocês não entenderem por que a A é a B e a C. Ou, se alguém, na segunda questão agora, Zuma, eu marquei, você, por exemplo, segunda questão, ao proclamarem a sua independência, as colônias, você está aqui ou aqui? Acompanha aqui, esqueça aí, você vai ter tempo pra caramba para isso. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano. A América, o continente americano, estava dividido para dois países, Portugal e Espanha. Portugal coube o Brasil. O restante todo do continente, a América do Norte, América Central e grande parte da América do Sul, exceto o Brasil, pertencia à Espanha. O que é que o enunciado está dizendo? Que os países que se libertaram da Espanha optaram por um regime republicano. Repara, optaram por um regime republicano. E que o Brasil não. O Brasil saiu de uma monarquia, quem governava o Brasil era uma monarquia, e após a independência, permaneceu a monarquia. O que a questão quer saber é por quê? Olha aqui, ó. Regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. Os Estados Unidos foi a primeira república do continente americano, quando ele se separou da Inglaterra. E aí diz assim, o Brasil optou pelo regime monárquico, por quê? Sim. A colega aqui falou que a letra C. Alguém discorda? Você fala que a D de dado tem C e D e uma última opção ainda. Alguém que marcou diferente de C e D? Pelo amor de Deus, alguém marca diferente. Galera, então já que tem uma pluralidade, eu não gostei dessa pluralidade. Claro que não dá para se manifestar todo mundo, mas vamos examinar. Letra A. Pela grande popularidade. Precisa ir adiante? Popularidade. Processo de independência envolvendo popularidade. Tchau. Essa foi embora. Letra B.
porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da proclamação da independência dos Estados Unidos. Hein? Repara, ó, o Brasil optou pelo regime monárquico por quê? Se fosse a República, gente, raciocina, em todos os outros países, quando eles se libertaram da Espanha, do domínio da Espanha, eles proclamaram a República. E eu disse na aula para vocês que o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. Sendo assim, após a República, ou junto com ela, o que é que veio com esses países que se libertaram? A abolição. Então, o Brasil tinha medo de uma opção republicana, porque nós tínhamos na América o maior contingente de mão de obra africana, de mão de obra, melhor dizendo, escrava do continente. E aí, a burguesia não, a elite agrária da época ia dizer, tudo bem, proclama a República, liberta os escravos, que vai tomar conta dos meus canaviais, e meu cafezal, e minhas fazendas, e meu gado. Então, a elite agrária, proprietária de terra, tinha medo da República, porque com a República viria a reboque o fim da abolição. Entenderam, então? Então, só para tirar uma dúvida, que letra é? Oh, sabia que vocês sabiam, gente. Eu sei que vocês sabem, sabe? Agora, eu tô dizendo a vocês, vou dizer aqui, ó, o maior orgulho de pertencer ao Gênio Curso. Vou dizer a vocês, as atividades e os simulados que fazemos são mais parada dura do que os da banca. E eu vou dizer uma razão. Quando vocês encontrarem questões com enunciados muito curtos, ou vocês sabem ou não sabem. Sabe por quê? Quando o enunciado é um pouco maior, ele lhe dá algumas pistas. Ele lhe dá algumas pistas do que é que você vai encontrar. Mas quando ele está perguntando, optou pela monarquia, por quê? Ih, meu irmão, ou sabe ou não sabe. Mas aí vocês precisam utilizar essa memória que eu disse a vocês, esse raciocínio, melhor dizendo. Ora, a República vem com o fim da escravidão. E eu salientei em sala de aula que o Brasil foi o último país a acabar com a... Mas deixa eu falar um negócio. Nós não vamos, de agora em diante, vou reduzir o tempo de discussão da questão para que a gente continue com o nosso trabalho teórico, a menos que permaneça a dúvida. E aí eu pergunto, alguma dúvida? Se não, eu vou adiante. Beleza? Que a gente precisa rolar nossa teoria. Terceira questão. Aí tem um enunciado, essa ficou, ó, mamão com açúcar. Porque o enunciado está dizendo a zorra toda. Presta atenção, ó. Confederação do Equador. Repara. Eu ia comentar, mas vou estragar, então vou apenas ler. O Manifesto Revolucionário. Brasileiros do Norte, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamasse vosso imperador, quer descaradamente escravizar-nos. Espera aí. Esse manifesto está a favor ou contra Dom Pedro? Contra. Bom, eu vou continuar apenas por uma mera burocracia. Mas o cara já vai encontrar a resposta. Mas vamos lá. Quer escravizar? Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil. Ó, embora Pedro tenha vivido mais tempo aqui no Brasil, os brasileiros natos estavam enxergando Pedro que, afinal de contas, ele não deixa de ser um português. Ele continua sendo um europeu. Ó, antipatizando ele. Acaso pensará esse estrangeiro ingrato em seus costumes e sem costumes que tem algum direito à coroa por descender da casa de Bragança da Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Então, está sendo contra Dom Pedro, está no momento em que Pedro está governando e está dizendo assim, nós já somos livres de Portugal. Nós já somos livres de Portugal. E aí conclui dizendo assim, não há delírio igual. Muito bem. E aí vem a pergunta. O texto dos Confederados de 1824, grifa aí esse 1824, porque quando eu me dei ao trabalho
graças a Luiz de Laís, que disse assim, fez a pergunta. E aí eu fui botando ano a ano o primeiro reinado, depois discuti os principais problemas do período regencial, depois fiz o mesmo, mostrando no slide, lá no caderno de vocês, 1824. Duas coisas aconteceram em 1824. Pedro outorgou uma constituição, forçou e impôs, o que obrigou ou o que fez com que as províncias do norte, província que hoje nós chamamos de estado, as do nordeste, desculpe, se reuniram nesse grupo chamado Confederação do Equador para lutar contra essa carta constitucional outorgada. Então a resposta é a letra C. Filé? Filé? Deixa eu ensinar para vocês. Nunca procurem dentro do texto. Que assunto é esse, hein? Que assunto é esse, hein? Será que Não fica procurando, porque no concurso não vai cair na ordem. Por exemplo, nós estamos falando, ficou até mais fácil para vocês. Ó, nós estamos falando de primeiro reinado, de período regencial e de segundo reinado. Eu botei questões referentes a isso. Mas no concurso, pode ser que a primeira questão seja república, o último assunto que nós vamos ver. República Nova. Nova República, aliás. Percebe? Então, não fiquem quebrando a cabeça para saber qual é o assunto da questão. Mas vocês vão fazendo isso que eu fiz, ó. Confederação, o cara está esculhambando Dom Pedro está desgastado. O que foi que eu disse a vocês? Eu disse, em 1822, Dom Pedro era um vilão. Como é que ele saiu daqui? Como um bandido. Ele foi fazendo uma cagada atrás da outra, até mandante de assassinato de Líbero Badaró, que foi o golpe de misericórdia, ele foi suspeito. Ficou claro? Essa questão lá, se fosse 1823, A extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824, sua substituição pelo poder moderador. Veja só, o poder moderador, aqui eu vou fazer um parênteses. Atenção, pessoal aí, o Baitaba, Ilhéus, enfim, Quaraci. O poder moderador era o quarto poder da monarquia, que só existiu no Brasil pela influência das ideias iluministas. Os iluministas diziam que um rei, lá na França, que isso se propagou mais forte, depois por toda a Europa, não podia concentrar poderes absolutos nele, sozinho. E que, portanto, o poder deveria ser dividido em pelo menos 3 partes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Olha que coisa inteligente, bolada por um iluminista chamado Montesquieu. Ele disse assim, ó, o legislativo legisla, ou seja, faz a lei. O judiciário, que é dos juízes, julga se essas leis são para benefícios de todos. Se for, aí o executivo executa, tem a ordem de executar. Não pode ficar tudo concentrado na mão do rei, e o rei ser a lei e executor da lei e o juiz da lei. Ora, se eu estou fazendo uma coisa que eu julgo que está certo, eu vou implementar, mesmo que não esteja, porque fui eu que fiz. E eu, como rei, não tenho esse poder de conhecer de tudo. Então Montesquieu falou, o poder tem que estar dividido. E aí, Laís, escuta só. Dom Pedro I tinha os 3 poderes. O executivo, que era ele, o legislativo e o judiciário. E ele criou o 4º, que estava acima desse daqui. Ele chamou de moderador para tapear. Mas no fundo, esse poder trazia de volta o que o resto do mundo já tinha condenado, o absolutismo do rei. Porque ele dizia o seguinte, ó, quando os poderes não se entenderem, aí ele, Dom Pedro, como uma espécie de juiz, iria intervir e tomar a decisão por esses 3 poderes. Sabe a situação do Brasil atual? Está todo mundo batendo cabeça, está todo mundo. O parlamento está dizendo uma coisa, os juízes estão dizendo uma coisa e Temer está dizendo outra coisa. Temer representa o executivo, os juízes representam o judiciário e o parlamento, os deputados e senadores, representam o legislativo. Sabe? Naquela época, Dom Pedro disse, quando eles não se entenderem, eu,
como um juiz maior de todos, tomaria a decisão. Mas na prática, ele estava tomando a decisão em tudo. Então o poder moderador era a volta disfarçada do absolutismo. Agora como vai unir com a outra questão da Confederação do Equador? As províncias do Nordeste disseram, epa, poder moderador é só um nome bonitinho para disfarçar um poder absoluto. Aí o pessoal do Nordeste se reúne e diz, nós vamos lutar contra isso. Tanto contra Dom Pedro, quanto lutar contra a Carta Constitucional de 1824. Resultou daí, em 1824, no mesmo ano que ele outorgou essa Constituição, surge essa Confederação do Equador para lutar contra. Não, porque o poder legislativo, que ele está dizendo aqui, ó, não substitui o poder moderador. É o contrário. O poder moderador é que substitui o poder legislativo, porque ele está acima dos três poderes. Quarta questão. Sabe nada na Bahia. Ó, essa daí eu quero ver, hein? Eu quero ver, hein? Vamos lá, gente. Sabe nada na Bahia, balaiada no Maranhão. Eu podia até ter tirado os estados para perguntar aqui a vocês. Mas tudo bem. Sabe nada na Bahia, balaiada no Maranhão, farroupilha no Rio Grande do Sul. Foram algumas das lutas que ocorreram no Brasil em um período caracterizado pelo quê? Bora? Alguém aí voluntariamente? Hã? Alguém? Vamos ver? Aqui tem B, quem dá mais? Parece. Hein? D de dado. Vou começar pela B, para ver se a colega está. Foi marcado pelo estabelecimento de um sistema monárquico descentralizado, o qual delegou, o que é delegar? Entregou às províncias entregou às províncias o encaminhamento da questão servil. Olha, não pode ser a letra B. Quem falou você? Repare. Não pode ser a letra B. Por que não pode ser? Ele diz assim, ó, estabelecimento do sistema monárquico descentralizado. Olha, as revoltas desse período aconteceram no momento em que nós estávamos sem imperador. Quem é que estava governando nesse período? Os regentes. Eu cheguei a dizer para vocês que foi uma fase tão conturbada que o Brasil era uma monarquia, porque tinha um rei, mas não tinha idade para assumir. Era uma república, porque os regentes eram eleitos, mas ao mesmo tempo não era uma monarquia, porque o rei não tinha assumido, e nem era uma república, porque não existia um presidente. Então foi uma fase muito confusa. Alguém falou a letra... Eu estou na quarta questão, letra D. Por uma fase de transição política, tá correto. Decorrente, vamos ver, da abdicação de Dom Pedro, legal, fortemente marcado por um surto de industrialização estimulado pelo Estado. Industrialização e Estado com letra maiúscula significa república. O que é Estado com letra maiúscula? É país. Nós tínhamos em 1800, nesse período da... Qual foi o período da regência? Foi entre a abdicação de Pedro, 1831, até o golpe da maioridade, 1840. Olha, para vocês terem uma ideia, só a partir de 1850 é que o café aparece como um grande produto, mas indústria... Aí, quem está marcando a letra E, está um passo adiante no concurso. Ó, pela redefinição do poder monárquico, pela formação de partidos políticos, sem que se alterassem as estruturas sociais e econômicas estabelecidas. O que foi que eu ensinei para vocês? Olha aqui para mim agora, esquece aí o papel. Na hora da confusão, eu acabei de dizer que liberais e conservadores estiveram juntos. E eu agora estou muito tentado a antecipar uma questão, mas eu acho que é fundamental, que vocês deveriam estar dizendo, eu sei qual é. É aquela, vou antecipar, é aquela que diz, são todas farinha do mesmo saco. Tem uma questão aí
que pergunta e a resposta é, são todos farinha do mesmo saco. Liberais defendendo o que conservador defende, conservador defendendo ideias liberais, só no Brasil para acontecer isso. Liberais a favor da escravidão, os conservadores, tudo bem. Então, eles estavam interessados. Não havia surto industrial em 1830. Vocês terem... Agora, outro desafio. Eu quero a turma afiada. Tem que se comprometer a estudar. Todo mundo já está com o módulo na mão? Pô, filé, porque eu acho que eu vou acabar um pouco com essa história de slide. Nós vamos mergulhar na leitura do módulo, porque eu estou precisando que vocês interpretem. Beleza? Eu quero afiado. Aí eu estou falando afiado, viu? Alguém está ouvindo aí? Daqui a pouco, resumo, tá. Ó, mas não, ó, sim, direto mesmo. Olha a questão com gosto. Industrialização, Emílio. É aí o desafio que eu ia fazer agora e que vou fazer. Durante as aulas que vocês foram anotando no caderno, momento por momento, decisivo, tal e coisa, eu disse assim, dessas todas revoltas do período regencial, vamos lá, cabanagem, balaiada, sabinada, malês e farroupilha. Qual foi a última revolta? Qual foi a última que terminou? Farroupilha. E quando ela terminou já dentro do segundo reinado. Ela durou 10 anos. Começa em 1835, terminou em 1845. Aí eu disse, depois a última das últimas, de novo lá em Pernambuco, a praieira do revolta, em 1848. A partir daí, o Brasil começou, acabaram as revoltas, o Brasil começou a ter uma estabilidade, e aí o café entra como grande produtor de economia, até que Dom Pedro comete uma cagada fenomenal. Dom Pedro II já. Qual foi? Entrou na Guerra do Paraguai. E aí a coisa começou a desequilibrar. Desequilibrar no governo dele. Mas o aluno tem que ficar esperto. Indústria. Para vocês terem uma ideia, o nosso processo industrial é tão tardio que ele começa assim, digamos, de uma forma mais consistente a partir de Vargas, em 1934. Aí você diz assim, olhando de hoje, não, 1934 não foi tão assim tarde não. Sabe quando foi na Inglaterra? 1700. No resto da Europa, a partir daí, a partir de 1700 e pouco. 1789 era a Revolução Francesa, destruindo, acabando com as monarquias todas na Europa, criando os regimes republicanos, votação e tal. Os países se industrializando, o primeiro país industrial foi a Inglaterra. Depois vem Alemanha, Itália, França, Bélgica. Aí vem os Estados Unidos, entra o Japão e a gente... Então, alunos, industrialização no período regencial? Não. Vamos lá. Aqui tem um outro textinho. É textinho, viu? Porque eu fui dizer, o aluno não perde a vez. Falei, ô Zuma, esse testículo é para ler também? Eu digo, não, é um textinho desgraçado. Mas vamos lá. Explodiu na província do Grão-Pará. Explodiu na província do Grão-Pará. Sem olhar no papel. Qual foi que teve lá? Cabanagem. Aí se você olhar, repara, se você olhar na alternativa, você tem cabanagem na letra A e mais nenhuma. Você não tem. Você tem em seguida praieira, farroupilha, sabinada e noite das garrafadas. E se você tem explodiu uma revolta no Grão-Pará e você olhou as alternativas, você já ganhou um tempo extraordinário aí. Você sabe qual é a revolta que explodiu lá, você vem na alternativa, cabanagem tem que estar aqui. Olhou, deixa eu ver se tem em outro lugar. E a cabanagem aconteceu no primeiro reinado, no período regencial ou no segundo reinado? Período regencial. Matamos a charada? Filé? Posso ir adiante? Beleza? Essas assim, ó, é que eu considero, essas 6 assim, ó, esse tipo de questão é que eu, particularmente, considero a mais traiçoeirazinha.
porque ela está seca, ela não tem informação. Ela não tem informação, ela é seca, ela é direta. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como... Tá? Eu estou ouvindo muita letra D, deixa eu ver. Uma fase extremamente agitada, beleza, tá certo. Vamos ver se o restante... Cuidado, leia o resto, hein? Faz isso para não ter a pegadinha. Uma frase bastante agitada, com crises e revoltas, beleza. Em várias províncias, sim, aconteceu em várias. Geradas pelas contradições das elites, ok. Classe média e camadas populares. Beleza? Então, uma das coisas que eu salientei para vocês aqui é que essas revoltas agenciais, todas elas tinham um cunho, eu falei regenciais, não foi? Repare, tinha um cunho social. Aquilo que eu disse também para vocês, a família real no Brasil trouxe, antes da independência, trouxe desenvolvimento para onde? Para o Rio de Janeiro, onde ela se instalou. E aí, durante a escrita, durante as nossas aulas, olha aí, eu falei de uma revolta, Revolução Pernambucana, em 1817, antes da nossa independência, que foi de 22. Por quê? Porque os pernambucanos sacaram o seguinte, aonde a família real está instalada, tem tudo. Fora dali, nada. E, no entanto, todas as outras províncias que não tinham nada, tinham que contribuir com impostos para manter o luxo e os ganhos onde estava instalada a família real. Filé? Ok? Vamos adiante? Beleza. 7. O segundo reinado, preso ao seu contexto histórico, não foi capaz de dar resposta às novas exigências de mudanças. Quando se analisa a desagregação da ordem monárquica imperial brasileira, percebe-se que ela se relacionou principalmente com o quê? Aqui, deixa eu sondar. Marcou o quê? Hã? Já ouvi uma letra D, que ainda mais, ainda não olhei. Estou ouvindo D e E. Então, vou começar pela ordem e vou verificar se a D corresponde. Foi uma forte diferenciação, não é isso? Espera aí, forte diferenciação ideológica entre os partidos políticos. Colega, diferenciação ideológica quer dizer que o Partido Conservador é muito diferente do Partido Liberal. Era? Tanto não era que o povo disse que eles eram o quê? Farinha do mesmo saco. Diferenciação ideológica, já era. Não é. Alguém, ou a maioria pelo que eu vi, diz que a letra é a abolição da escravidão e o desinteresse das elites agrárias com a sorte do trono. Letra E. E eu vou dizer por que as elites se desinteressaram pelo trono. Alguém tinha que perguntar aí, eu quero a turma assim. Sim, por que a elite se desinteressou pelo trono? Quando nós estávamos falando do final do segundo reinado, o segundo reinado foi o de maior período. Lembram disso? Que eu falei aqui, 49 anos, 3 meses, 12 horas, 10 minutos, 10 segundos de uma quinta-feira meio chuvosa. Lembra disso que eu falei? Por que então a elite agrária passou a se desinteressar pelo trono? Porque o café já dava aos seus plantadores, aos seus cafeicultores, grana suficiente para eles, pouco tá ligando quem estivesse governando, porque eles tinham independência. Não é à toa que quando vem a República, logo em seguida, quem assume o poder, depois dos 2 primeiros presidentes foram militares, quem assume por anos os cafeicultores. Aqui, vou botar para vocês aqui, essa é uma questão legal, para a gente já antecipar o que nós vimos. Repara aqui, a elite se desinteressou pelo trono, porque no segundo reinado, vou botar aqui, de 1840, que foi o golpe da maioridade, até 1889, que foi o ano da
Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. E olha, vou puxar aqui, ó. A partir de 1850, o café, ó, como eu vou fazer, ó, explode e traz muita riqueza para os cafeicultores. Tanta riqueza que eles se sentiam independentes para não precisar mais dos benefícios ou da proteção do trono. Essa é uma das razões pelas quais Pedro II perde apoio de quem tem dinheiro, perde apoio da igreja por causa daquela briga que ele teve com o Vaticano, que proibiu os maçons na igreja, lembra disso? E perde apoio dos proprietários de terra, porque a filha dele, Princesa Isabel, tinha libertado os escravos e achando que um gesto humanitário, e como foi que os proprietários viram isso? Como prejuízo, porque escravo não era gente. Eu comprei minha mercadoria e você foi lá e tomou a mercadoria de mim. Então, me indenize. Aí a princesa, não, isso é um gesto humanitário. Gesto humanitário, faça com o seu bolso, não faça com o meu. Então, olha, Pedro II começa a perder o apoio dos cafeicultores, que já tinham dinheiro e independência suficiente, perde o apoio dos proprietários, porque a princesa libertou os escravos sem indenizar, e perde apoio da igreja, porque ele não aceita as ordens que o Papa havia determinado. Junta tudo isso ao fato que ele estava doente, ele, em 15 de novembro de 1889, ele foi mandado embora do Brasil. Pouco tempo depois, 4 anos depois, esses cafeicultores assumiram o poder, e vocês já ouviram falar. E a partir daí eles fizeram aquela república famosa, ficou apelidada de República do Café com Leite, um revezamento no poder entre mineiros e paulistas, que eram os grandes ricos do Brasil de então. Sacou por que eles se desinteressaram? Não dependia mais. Aqui na nossa região cacaueira, por muito tempo, nós dissemos assim, ó, para que político representando a gente? A gente pode tudo. O cacau tinha tanto valor. Agora, quando ele entrou em crise, não tinha ninguém para lutar pela preservação dos nossos direitos aqui. Porque a gente não se empenhava em colocar alguém da região com peito suficiente para defender a lavoura cacaueira. Por que não? Cacau é um produto único, certo? Você tem que renovar todos os outros. Cacau não. A planta pode produzir, um cacaueiro pode produzir por 100 anos. Onde você vai encontrar isso? Um século de produção. Ok? Fechado o entendimento? Vamos para 8º. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. O antes Partido Progressista passou a chamar-se Partido Liberal, e o regressista passou a chamar-se Partido Conservador. Pode-se considerar como características desses partidos? Eu já dei a resposta, foi aquela antecipação. Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre liberais e conservadores, pois eles eram farinha do mesmo saco. Mas vocês aí, grifem progressista e grifem regressista. Grifaram? A palavra progressista quer dizer o que, colega? Progresso. E regressista, o que regressa? Então, o que é que queriam? Bom, os progressistas nós sabemos, queriam o progresso, queriam a continuidade determinada política. Agora vocês podem imaginar, e os regressistas queriam que o Brasil voltasse, perdesse? Não, eles queriam o regresso de Pedro I. Quando Pedro saiu daqui e deixou o menino dele de 5 anos, lembra? Por isso que teve o período regencial. Ele foi para Portugal lutar contra o irmão dele. E eu disse a vocês, ele saiu daqui como bandido, mas lá em Portugal ele é um herói, porque o irmão dele era um canalha da desgraça. Ele lutou lá, salvou, limpou o trono. Lá ele tem um título de Dom Pedro IV, ele não é Dom Pedro I, ele é o quarto, e lá ele é um herói. Agora, enquanto ele estava lá lutando, o Brasil estava vivendo o período regencial cheio dessas confusões. Então teve um grupo de gente que falou assim, ó, nem a antecipação da idade de Pedrinho,
nem república, nem progresso. Queremos o regresso de Pedro. Só que Pedro terminou morrendo por lá, em Portugal. Não dava mais para regressar, a não ser numa mesa do centro espírita. Mas, fora disso, né, Pedro, baixa aí, Pedro e tal. E coisa. Então, como não tinha mais como regressar, porque Pedro morreu, esses regressistas mudaram. Então, eles foram para os partidos, virou uma espécie de partido conservador. E os progressistas, partido liberal. Mas no fundo, ambos mantinham, traduzindo, é farinha do mesmo saco. Sacaram a ideia? Posso ir adiante? Pode? Então vamos lá. 9. A famosa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai contra o Brasil, Argentina e Uruguai refletiu os antagonismos. Atenção, o que é antagonismo? Aquilo que é antagônico é contrário. Aquilo que gera contradição. Veja só. Antagonismo do processo de formação dos Estados Nacionais na região do Rio da Prata. A eclosão dos conflitos foi motivada de modo imediato pela... E essa daí pegou a maioria, pelo que eu estou vendo, né? Essa daí foi mais cabeluda. Vai, responda. Você levantou a mão? Não? Foi o quê? Foi uma preguiça, não foi? Vai. Alguém? Não? Ninguém? Vamos. Marcou? Estou ouvindo E e ouvi B. Então vamos começar pela B na ordem. Vamos lá. A tentativa de... Aí é Solano, viu? Saiu, pelo menos na minha... Aqui, né? Saiu uma tira aí no meio, é Solano Lopes. A tentativa de Solano Lopes de expandir as fronteiras paraguaias, estendendo-as até o mar, para formar o Paraguai maior? Nunca. Um dos motivos da Guerra do Paraguai é que Solano Lopes estava instituindo uma ditadura, segundo a versão, no Paraguai, e temia-se que essa ditadura se espalhasse pelo continente. E o Brasil, que não tinha o desenvolvimento do Paraguai, mas era e é muito maior territorialmente, queria se firmar como potência. E não... imagine um Paraguai maior do tamanho de um piolho. Já pensou? O piolho reclamando pro leão, se você vier, ele quebra na cara. Sabe o anão que está diante do gigante? Não chegue não que eu vou esmigalhar seu joelho. Só chega até o joelho no gigante. Então não tem. Mas alguém falou, B não é. Vamos ver se é. A disputa entre blancos e colorados, que eram internos lá dentro, no Uruguai, juntamente com a influência de pecuaristas gaúchos na política platina. Não. Porque eu estou falando da Guerra do Paraguai e blancos e colorados eram uma disputa onde? Uruguai. Então, essa pegou para você, não foi? Então vamos lá. A colega falou letra A, professor. Já eliminamos qual? A B e a E. Agora vamos ver a A. E vamos discutir juntos. É a 9, né? Defesa brasileira da liberdade de navegação nos rios da região, garantindo a presença comercial do Império no Prata. Defesa brasileira da liberdade de navegação. Para o Paraguai, não. E essa foi uma das razões da guerra. O Paraguai precisava dessa chegada pelos rios do Prata para chegar ao oceano. E o Brasil não pretendia dar esse espaço, nem a Argentina, nem o Uruguai, porque se dizia na época que o Paraguai era uma ditadura. E isso poderia fortalecer ainda mais o Paraguai. Não é a A, não é a B, não é a E. Olha, se eu fosse vocês, eu marcaria a letra D. Por quê? A intervenção brasileira no Uruguai, ignorando o ultimato, eu vou fazer uma explicação e sei porque vocês tiveram um pouco de dificuldade nisso. Eu vou explicar. De Solano Lopes, contrário à interferência nas lutas
daquele país. Antes do Brasil partir para a guerra com o Paraguai, o Uruguai e a Argentina tinham um acordo interno de mútua proteção caso eles sofressem invasões externas. Ora, quando o regime mudou e o Paraguai estabeleceu uma ditadura através de Solano Lopes, o Brasil entrou nas questões entre brancos e colorados no Uruguai para bloquear o crescimento do Paraguai. Quando o Brasil entrou na questão interna uruguaia, decidindo em favor dos blancos, aí o Paraguai levantou aquele acordo que eles tinham e disse assim, peraí, nós não tínhamos um acordo mútuo de alta proteção. Quando algum outro país interferisse em questões internas, o Brasil interferiu na questão do Uruguai. Aí o que fez o Paraguai? Foi contra o Brasil, atendendo aquele acordo que eles tinham interno. Mas a essa altura, os interesses maiores do Paraguai, do Brasil e da Argentina, para evitar que o Paraguai se fortalecesse mais, descumpriram o acordo e eles se uniram contra o Paraguai. Percebe? Foi uma politicagem. No fundo, Solano Lopes tinha razão, porque havia um acordo interno de mútua proteção e o Brasil interferiu. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo na Venezuela, ok? Está uma confusão ainda maior do que está acontecendo aqui no Brasil. Mas nós não podemos interferir de forma direta, porque fere a soberania e os interesses do povo venezuelano. Nós podemos aconselhar, mandar diplomatas, ver de que forma, mudar, tentar criar barreiras, dar uma pressionada para ver se... Mas não intervir, como aconteceu aí no Uruguai, e o Paraguai foi tomar a defesa e a política mudou esse acordo interno. Filé? Letra D. E aí a 10ª questão. O processo de urbanização e modernização no contexto, repare, aí ainda não dá para saber. Mas se você continua, caracterizou-se pelo aumento populacional. Repare, aumento populacional, relacionado principalmente ao movimento, calma, aí, ó, vamos lá, ó, e pelo reinvestimento de capitais oriundos, oriundos é vindos, repare, que permitiram dotar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo de novos serviços de transporte, como ferrovias, bondes, etc, etc. Ora, a charada aí é, para você implementar ferrovia, bondes e outras, você precisa de dinheiro? O dinheiro, neste momento, estava vindo de onde? Aí, galera, o dinheiro estava vindo principalmente, eu deixei a charada aqui, da cafeicultura. Então, a segunda lacuna aí se preenche com, se eu não me engano, com cafeicultura, né? Agora, por que houve aumento populacional nesse período? Porque os imigrantes começaram a vir. E vocês têm anotado, olha como eu quero que vocês façam. E vocês têm anotado no caderno de vocês o seguinte: nós tivemos um processo de abolicionista, ou sim, para abolir a escravidão. Começou com o quê? A proibição do tráfico. Não podia mais trazer escravo da África. Depois passou para o quê? A lei do ventre livre. Os nascidos a partir daquela lei não eram mais escravos. Evoluiu para quê? A lei do sexagenário. Os homens e mulheres de 60 anos e depois veio para onde? A Lei Áurea em 1888. Ora, se estava acabando a escravidão, se já não podia renovar a mão de obra escrava, e se os escravos aqui, a boa parte deles já estavam libertos, quem ia continuar trabalhando nos cafezais? A elite perguntou. Aí o que foi que fez a elite agrária brasileira? Começou a estimular lá fora na Europa, guerra assim na Europa, guerra assim. Começou a estimular a vinda de imigrantes com 2 objetivos. Primeiro, substituir a mão de obra escrava que estava ficando escassa e cara.
já que você não podia substituir vindo mais escravo, mais gente da África para ser escravizado. E o outro motivo é triste para a nossa história, mas é a história. Uma era substituir a mão de obra e a outra era clarear a sociedade brasileira. Tinha-se a esperança de que, porque para a mentalidade da época, mesmo que o Brasil entrasse no processo industrial, nós nunca seríamos um país desenvolvido, em face de que, segundo a mentalidade da época e a ciência da época, olha só, o negro não tem o cérebro suficientemente desenvolvido para aprender a operar uma máquina. Então o Brasil estimulou a vinda de imigrantes por duas razões: substituição da mão de obra escrava e embranquecimento da sociedade brasileira. Ou seja, tanto é que se vocês pesquisarem, vocês vão ver que nesse período, grande parte dessa mão de obra imigrante vinha de onde? Alemanha, Japão, Itália, Polônia, certo? Os alemães e poloneses foram parar lá no sul. É por isso que você vê essa colônia, faz o Oktoberfest, não sei o quê, pererê. Italianos em São Paulo, japoneses também. Ó, cadê que você vê pouco? Vieram também, mas é menos e a gente ouve menos. Vieram imigrantes portugueses. Mas a gente não ouve falar muito. Sabe por quê? Porque o português já é por si considerado um primo pobre da Europa. E os europeus, fora a Portugal, consideram Portugal um país muito misturado. Muito misturado. Eu acho que aqui, ó, dentro dessa sala, nenhum alemão acharia aqui nessa sala um branco. Para eles, deixa eu beber uma água aqui. Para eles, somos todos negros da terra. Tudo bem até aí? Ficou claro? Ó, deixa eu subir aqui o microfone. Microfonezinho. Paraguai. Vou falar. É assim que eu quero vocês raciocinando. Eu digo a vocês, o treinamento que nós damos, a preocupação que Caíto tem e o cuidado com a seleção das questões, é justamente assim, ó. Vou abrir o jogo. Eu quero que o aluno diga, tá foda. Desculpe aqui o negócio. Sabe por quê? Porque se tiver foda aqui e a gente ultrapassar essa barreira, você está preparado. É como se você tivesse treinado, ó, jogar vôlei com uma chuteira de ferro. Você, para pular, você tem que fazer um esforço, você tem uma chuteira pesada, sabe? Amarrada. Você tem. Quando você se liberar daquela chuteira pesada, quando o cara lançar uma bola, você vai nas alturas. Porque o seu corpo, sua memória corporal, está treinada a fazer um esforço grande, porque você está com a chuteira pesada. Aí você vai tomar esse impulso, mas com a chuteira leve. Você vai muito mais alto. Fechado, galera? Eu gostei de saber que vocês já estão com o módulo. Eu vou fazer o seguinte. Bom, mas eu tenho certeza que quem ainda não está, ainda hoje vai estar. Eu sei que vocês que não receberam e que estão tristes, vão receber ainda hoje de Caíto. Aí, a risada, ó. Aí a risadona, ó. Calma lá, não sei. Caíto prometeu, enfim. Então, veja só. Quem já recebeu, tá feliz? Ó, tá vendo? Então, veja só. Fechamos o nosso primeiro. Aí tem atividades. Opa. Aí essa atividade contemplou primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Agora, eu vou
como vocês avançaram pra caramba, e isso é bom, eu vou paralisar aqui, ó, porque nós temos no módulo isso, uma sessão especial só para IA. Aí eu vou para proclamação. Por que eu vou fazer isso, Laís? Porque já que nós fechamos o ciclo do segundo reinado, o próximo passo após o segundo reinado foi o quê? A proclamação da República. Que foi quando? 1889. Então eu vou mostrar para vocês, primeiro fazendo o meu esquema aqui, aquele que eu fiz com vocês, e depois apresentando o slide, para que a gente, na próxima aula, a gente encerra esse momento de slide. Na próxima aula, nós vamos focar a leitura do módulo. Legal? E agora, nesse slide, vocês vão voltar no caderno, como nós fizemos com relação aos reinados e ao período regencial, e vão anotar aquilo que é mais, digamos, destacado. E não se preocupem se vai dar tempo de anotar tudo ou não, que eu vou disponibilizar o slide da República para vocês. Fechado? Tomara que... Licença aqui, eu vou sair do ar aqui um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá certo aí? E assim que a gente tiver, e assim... O que é que eu faço aqui agora? Ok, eu cancelo, como é? O que é que eu faço aqui? Vocês que entendem. Ó, os caras querem ver o bagaço. Tá ok, Zon. Aí eu pergunto, aí eu fico imaginando assim, porra, esse pessoal entende de tudo. Porra nenhuma. Não é comigo? Vai pro inferno. Ó, é ok ou cancela, galera? Eu vou cancelar essa porra. Não é comigo? Ok, Zuma. Aí vai, caiu no bagaço. Ó, olha que coisa interessante. Percebam como tá tudo interligado. Aluno nosso tem que estar ligado nisso. Oxe, Zuma, olha aqui, não anota não. Laís, olha aqui. Questão abolicionista, eu não comentei com vocês? Que foi quando a princesa achou que ia... E isso é o finalzinho do quê? Do segundo reinado. Olha o segundo, questão religiosa, que foi o quê? A briga entre Dom Pedro II e o Vaticano, porque ele não aceitou aquela ordem. Olha o terceiro, a terceira é questão militar, que foi o quê? Quando os militares voltaram da Guerra do Paraguai, eles se sentiram fortalecidos. Eu estou falando muito alto ou tá bom? É porque eu falo alto o dia todo. E o pior é que é o dia todo dando aula. Aí eu chego em casa 10 e pouca da noite, aí encontro a mulher e aí falo, e aí, tem alguma novidade aqui? Ela fala, você não tá mais na sala de aula. Bom, enfim, vamos lá, ó. Abolicionismo, religiosa, questão militar. Os militares voltaram daquela dita Guerra do Paraguai, sentindo-se o quê? Heróis, e, portanto, querendo participar dos destinos políticos do Brasil. E a última, questão republicana. O desgaste de Pedro II no finalzinho era tão grande que os republicanos, aqueles que queriam proclamar a República, estavam bastante fortalecidos. O aluno que está ligado, e vocês estão ligados, fica aí, percebe que esses 4 pontos aqui são, digamos assim, digamos não, as causas, o motivo, o estopim, aquilo que acendeu o barril de pólvora que terminou na proclamação da República. Sacaram? E olha, quem está atento vai lembrar, Zuma já falou desses todos aí, exceto esse aqui, ó, que é o nosso assunto de agora. Ou seja, por causa da questão abolicionista, quem ficou zangado quando a princesa aboliu a escravidão? A elite cafeicultora, que era dona de grandes terras, disse, eu comprei essa mercadoria.
Não, a princesa, ó, não, ó, grupo, ó, não, são seres humanos, os coitados. Sim, princesa, se você quer fazer um gesto humanitário, liberte os seus escravos, mas o meu eu gastei com isso. Então tá bom, indeniza. Só que o Brasil não tinha 10 escravos, nem 100, nem 1.000, 2.000. Nós tínhamos milhares. E o país não tinha condições de indenizar isso tudo. Então usou-se o artifício da humanidade. Mas aí os proprietários de escravo e de terra disseram, essa mulher não presta. E ela não prestava também pelo quê? Ela era casada com o famoso Conde D. Deu, alguém dá por aí, você. O famoso Conde D, o francês que participou da Guerra do Paraguai e que massacrou crianças, e que no fundo o povo brasileiro dizia, não vai ter terceiro reinado, coisa nenhuma, porque no fundo quem vai mandar é o marido da princesa e não a princesa. Eliminamos questão abolicionista. Questão religiosa, o Vaticano disse, maçons não podem entrar na Igreja Católica e nem viver a vida em sociedade. O que é que Pedro II falou? Nada a ver. Aqui essa lei não vai se aplicar. Criou um problema com o Vaticano, com o Papa. Com o Papa. E aí o que acontece? Começou uma campanha em cada paróquiazinha desse país contra Dom Pedro II, que ficou sem poder se defender. Terceiro, questão militar. Aqueles soldados que foram e participaram da Guerra do Paraguai, voltaram de lá sentindo-se vitoriosos, fomos, e heróis. Heróis. E disseram, por que que eu sirvo, esses militares disseram, por que que eu sirvo para lutar numa guerra e não sirvo para opinar nos destinos do meu país? Aí Pedro II, que ainda governava, disse, porque aqui é uma monarquia. E sendo uma monarquia, o exército está para duas coisas, manter a ordem pública e defender o país em tempos de guerra. Política não é uma designação do exército. Os proprietários de terra se zangaram, os religiosos se zangaram, os militares se zangaram, e aí aqueles que já queriam uma república, disse assim, é hora de tirar Pedro do poder, e fundaram a república. Com isso, vocês têm aí, ó, as causas que levaram a isso aqui, ó, República Velha, de 1889 a 1930. Esse termo, República Velha, é um termo, é um apelido. Qual seria o termo oficial? Primeira República. Esse termo surgiu quando Vargas chegou ao poder e disse assim, ó, no meu governo tudo vai ser novo com relação ao que se passou. Ora, se ele vai fazer tudo novo no governo dele, era que ele considerava o que estava antes do governo dele como velho. Surgiu esse termo, República Velha. E o tempo de Vargas se chamou República Nova. Ou a Era Vargas, mas pode ser conhecido como República Nova. Aqui, ó, República Velha, de 1889 a 1930. Lá em 1930 veio o governo de Vargas, mas está lá adiante no próximo slide. Durante a República Velha, calma aí, hein? 3 fases. Um governo provisório, a chamada República da Espada e a República Oligárquica. Vamos lá. Sem anotar por enquanto, apenas prestando atenção. Esse governo foi chamado de provisório, olha ele aí, ó, de 89 a 91, porque o Brasil ficou sem Constituição durante esse período. Qual era a Constituição que o Brasil tinha? Aquela de 1824, feita por Dom Pedro I. Mas aquela era uma Constituição do tempo da monarquia. Se o Brasil tinha proclamado a República, era preciso haver uma Constituição republicana, uma nova Constituição. E enquanto se escrevia a nova Constituição, o governo, portanto, era provisório. Por que provisório? Porque o que dá legalidade ao governo é uma Constituição. Ele era provisório
até a formulação e ficar pronta a Constituição. Quando ela ficou pronta, olha lá, ó, veio a República da Espada. Por que isso? Esse apelidozinho. Porque os 2 primeiros presidentes que nós tivemos foram militares. E naquele tempo, os militares eram representados pelas espadas cruzadas. O primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. O segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto. Eles ficaram 4 anos no poder. 2 anos de Deodoro e 2 anos de Floriano. Deodoro nem chegou a cumprir os 2 anos, mas eu vou explicar isso adiante. Quando terminou esse período chamado de República da Espada, surgiu a chamada República Oligárquica. Oligarquia quer dizer governo dos ricos. Quem eram os ricos desse período? Os cafeicultores. Aqueles que tinham se desinteressado pelo poder da monarquia e que agora estavam cheios de dinheiro e começaram a raciocinar. Se nós que bancamos e trazemos para o Brasil o maior volume de divisas, de dinheiro, porque café é um produto que de exportação. Então entrava dólar no país. Graças a quem? Aos cafeicultores. E aí o que é que eles raciocinaram? Se nós aqui contribuímos com a renda maior do Brasil, por que não somos nós que mandamos no país também? Aí começa a República Oligárquica, ou seja, dos ricos, os ricos entre os mais ricos. E quem eram eles? Essencialmente os cafeicultores. Sacaram? Ficou claro que nesse slide, repare, sem sair dele ainda, vocês vão ver o desdobramento. Nesse slide, você tem 4 fatores que levaram à República e você tem a primeira fase da República. Governo provisório, República da Espada e República Oligárquica. Ok? Como esse slide é todo boçal, então, se você disser, por favor, passe, ele não passa. Olha a desgraça, só porque eu falei, ele não passou. E agora ele travou, hein? Aqui? Que miséria. Por favor, passe. Melhor, por favor, passe do que ficar mandando abrir lá. Quem é? Sésamo que abrir. Quem é Sésamo? Não me diga não. É melhor deixar quieto. Ó, licença aqui, ó. Questão abolicionista. Essa questão abolicionista está desdobrada aqui, ó. Olha lá, ó. Todas essas leis que nós vimos, todas essas leis, olha lá, ó. 1845, na ordem. Os ingleses declaram o Bill Arden, ou seja, os ingleses disseram, não vai ter mais tráfico negreiro. Ah, que caras bons, né? Galera, esse slide vai parar na mão de vocês. Ah, que caras porretas e bons, humanitários, nada disso. O que é que estava acontecendo na Inglaterra? Revolução Industrial. O que é que acontecia? A Inglaterra viu no nosso país uma mão de obra que poderia estar recebendo salário, que poderia estar com dinheiro no bolso para consumir o produto dele. Sacou? Então, ó, 45, Bill Arden. 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. Agora, ao invés da Inglaterra proibir, nós é que tomamos essa atitude. 1871, ventre livre. Sexagenário, 1885. Aí começa a campanha abolicionista para abolir, até que em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Ficou claro? Ficou claro? Ó, nesse intervalo, e nós vimos no nosso atividade, a população estava crescendo. Por quê? Os imigrantes estavam chegando. À medida que isso aqui, ó, essa campanha ia se consolidando e se aproximava do fim total da escravidão, os imigrantes estavam chegando. Ok? Religiosa. Igreja, características da igreja no Brasil. Dom Pedro tinha sobre o poder o padroado e o beneplácito.
Olha lá, ó, acompanha comigo. O padroado, regime pelo qual a igreja se submetia ao Estado. Acabou. Se era o governo brasileiro quem pagava as despesas da igreja, ele também se sentia no direito de opinar sobre as questões da igreja. Por isso que Dom Pedro não aceita aquela ordem que veio lá do Papa. Ao segundo que ele tinha direito, beneplácito, autorização imperial para que ordens da igreja fossem cumpridas no Brasil. Ou seja, o Papa poderia ordenar. Chegava na mão dele, ele lia e dizia, não, aqui não afeta não, passa, cumpra-se. Mas também era um direito dele rejeitar. A primeira, ele bancava as despesas da igreja, tudo. Se ele bancava as despesas da igreja, ele se sentia no direito de opinar nos destinos. O segundo, ele tinha previsto na Constituição o direito de dizer se uma lei vinda do Papa seria ou não cumprida no Brasil. Então, respondendo às cabeças curiosas, Dom Pedro procurou briga? Não. Ele estava respaldado em duas leis, o padroado e o beneplácito. Vamos lá. Aí ele se desentende, já mostrei para vocês, a primeira bula significa lei, que é quando é escrita pelo Papa. A Silabus proibia aquilo que eu lhe falei, os maçons não podem participar. Esses dois desgraçados aqui, ó, esses bispos, ó, Dom Vidal e Macedo, um de Olinda, outro de Belém, desrespeitando a ordem de Dom Pedro, o que é que eles fizeram? Expulsaram os maçons da igreja. Ainda deram ordem às comunidades para não receber esses maçons em lugar nenhum. Dom Pedro falou, mas eu disse que essa ordem não seria cumprida aqui no Brasil. E ao descumprir essa ordem, a lei tem que ser aplicada. Qual era a lei? Quem descumprir uma ordem imperial vai preso. Simples assim. Seja quem for. Mas os caras eram bispos, protegidos pela igreja, pelo Papa. Mas Dom Pedro falou, é bispo, mas ninguém está acima da lei. Então Dom Pedro procurou briga? Não. Ele estava cumprindo o que determinava a lei. O que é que ele mandou fazer? Prende os dois. Qual era o castigo? Trabalhar quebrando pedra. Os bispos chiaram e a Igreja Católica, o Papa, ordenou uma campanha maciça em cada paróquia, em cada cantinho, em cada igrejinha ou igrejona, em cada uma campanha contra Dom Pedro. Ele foi se enfraquecendo. Já tinha perdido o apoio dos cafeicultores com a questão abolicionista e agora estava perdendo o apoio da igreja, que era um apoio fundamental. A religião oficial era o catolicismo. Questão militar. A Guerra do Paraguai fortaleceu o exército, que passou a defender a abolição da escravatura, deixa eu tirar aqui, a da escravatura e o ideal republicano. Olha que merda, ó. Os militares que deveriam estar protegendo os interesses de Pedro, já estavam falando eles em república. Aí Pedro o que é que fez? Cumpriu a lei. Repare que Pedro II não descumpre a lei hora nenhuma. O que é que dizia a lei? Militar está para defender a ordem pública e defender o país em caso de guerra. O Brasil estava em guerra? Não. O Brasil estava em desordem? Não. Vocês têm que opinar, militares, em política? Não. E Pedro o que é que fez? Pedro II proibiu os militares de opinar. Aí os militares ficaram putos da vida. Já vimos a questão abolicionista, a questão religiosa e a questão militar. A republicana. Lembra aqueles quatro que estavam no início do slide? Estamos na última. Ó, em 1870 teve um manifesto republicano. Olha como Pedro II era um cara liberal, velho. Ele, embora fosse o imperador, ele poderia usar a lei de novo e dizer assim, ó, discutir república numa monarquia é crime. Agora, atualmente, de algum tempo, fala-se em dividir a Bahia. Lembra disso que teve uma ocasião? Falar em divisão de Estado é crime. A Constituição proíbe isso. Pedro poderia usar
de novo a lei contra esse manifesto, ó, escrever a favor da República no regime, no regime monárquico é crime. Mas ele permitiu, os republicanos foram avançando, ó, o manifesto, a fundação de um partido republicano. Passou a ter um partido republicano em plena monarquia, 1873. E ele permitiu. Em 15 de novembro de 1889, veio a proclamação. Quem foi o líder? O Marechal Deodoro da Fonseca, porque ele era o presidente do clube militar. Era um cara que tinha participado da Guerra do Paraguai, que tinha moral e respeito, era o mais velho, e quando ele foi falar sobre a situação do Brasil, repare, inicialmente ele não queria derrubar Pedro II, não, porque eles eram compadres. Ele queria derrubar o principal articulador do governo de Pedro II, que era o Visconde de Ouro Preto, que era o líder dos ministérios, mas terminou evoluindo para a proclamação da República. O Marechal, veja quem formava: os cafeicultores, os militares e a classe média urbana. Que é essa classe média urbana? Professores, advogados, dentistas, comerciantes com mais status sem ser o pequeno. Ou seja, está vendo que o Brasil está dando um passo para se aproximar das elites de novo? Na monarquia, quem governava era a elite. Na república, a gente se aproxima de novo para as elites. Nesse primeiro momento, os militares tiveram uma vantagem, mas não ficaram muito tempo no poder. O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele quase governou, dos 4 anos, quase governou 2. Mas ele terminou renunciando antes da metade do mandato dele. Fala. Foi. Opa. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, foi um empresário fortíssimo, um cara revolucionário, com uma visão extraordinária, mas massacrado pela burocracia brasileira. Vamos lá. Aqui, próximo passo. Acho que eu desliguei. Oh, meu Deus. Oi, alô? Acho que eu desliguei de novo essa merda. Desliguei. Deodoro da Fonseca, aqui, isso aqui, como vai estar disponível para vocês, uma dessas características, essas medidas, eu vou precisar, porque nós vamos fazer atividades referente a isso, mas vai ficar disponível para vocês. E na próxima aula, nós vamos seguir o nosso módulo, vocês vão ver isso no módulo, para aprender a interpretar. Vamos lá. O que é que fez o governo do Deodoro da Fonseca? Olha aqui, instalação de uma república federativa. Nós somos uma federação, o agrupamento de estados. Deixamos de ser província e passamos a designar estado. E esses estados estão juntos, formando uma federação. Banimento da família real. O que é banimento? Baniu, botou para fora a família real. Foi uma tristeza para Pedro II. Transformações das províncias em estados. Instituiu a bandeira nacional, cujo tema é ordem e progresso, baseado no movimento positivista de Augusto Comte. Amor, ordem e progresso. Tiraram o amor e deixaram. Hein? Ordem e progresso, né? Nós estamos precisando de ordem e progresso. O dono da Friboi, ele de 2009, de 2010 para 2016,
ele deu um pequeno salto no lucro. Só cresceu, você vê, né? O cara, quando é pequeno, ele só cresceu 8.900%. Ele deu um pulinho de perto de 5 bilhões para 170 bilhões. Aí pagou uma multa que ele disse que só vai pagar 1 bilhão. Ele disse, ó, só paga 1 bilhão. 1 bilhão é R$1 para ele. R$1 para ele. Tá lá, passeando em Nova York, rindo da cara, os trouxas todos lá. Rouba o nosso dinheiro e vai para Nova York. Desgraçado. Ó, ofereceu cidadania brasileira aos estrangeiros. Ou seja, quem é estrangeiro aqui pode se nacionalizar para ter a proteção. Vai ter uma merda aqui agora, ó. Deixa eu ver. Aqui, a última. Separação do Estado da Igreja. Olha o que aconteceu. Essa Constituição dizia que, por exemplo, o casamento não precisava mais ser apenas e oficialmente o casamento religioso. Passou a existir a figura do casamento civil. Hoje a gente olha e diz, pô, que grande acontecimento isso. Mas para 1800 e pouco, 1890 e pouco, uma sociedade extremamente católica, com 99% de sua... a religião oficial era o catolicismo. As pessoas enxergavam de que maneira? Como é que você vai casar sem a bênção de Deus? Num cartório? Isso não existe não. Isso é coisa do inferno, isso é coisa do demônio. Isso deu um bode pesado, pesadíssimo. Eu estou na dúvida se, que horas já são? Se vou adiante ou se paro aí. Acho que vou parar. Falta 1 minuto? Ainda tem 1 minuto, então vou adiante. 1 minuto, pô. Outro dia eu estava na... Aqui é a família real, ó. O desgraçado do lado de cá é o Conde D. Aquele lá, o barbudo, é o Dom Pedro II. No meio, a princesa Isabel, os filhos e tal. Não, o imperador não é tão feio assim, né? Ele é simpático. Eu contei para vocês que ele era um tipo alto, bonito, forte, de olhos azuis, simpático, mas a vozinha de Anderson Silva, o que tornava ele tímido. E também não deve ser uma coisa, a pessoa, chegou o imperador, cara, vai fazer, já aquela poesia na voz do imperador, a mulher dizia, aqui, casamento civil e a bandeira, ordem e progresso. Deu 1 minuto, não quero ir adiante para não colocar mais assunto e não complicar. Sacou aí? Eu de toda forma, peraí gente, eu de toda forma vou deixar a partir daí no slide, mas tragam o módulo para que possamos fazer a leitura. Valeu? Obrigado, até a próxima.